Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Bem-vindos a mais um Café na Velasco. Hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante aí que teve uma repercussão bem grande aí nas nossas mídias sociais, que foi o tema de alienação parental. E hoje, para tratar desse tema, nós recebemos duas super profissionais aqui, a doutora Eveline Schmidt, que é advogada, especialista em direito, membro do IBDFAN e também secretária do Núcleo Regional aqui de Cascavel, e ela também estuda também o tema sobre mediação, está fazendo a formação no Tribunal de Justiça para também se tornar mediadora. Ela faz parte da nossa banca, ela já trabalhou em outros escritórios, é uma honra ter ela aqui na nossa banca, uma profissional extremamente competente e que atua principalmente aí na área relacionada aos temas de família e sucessões. E também estamos aqui hoje com a doutora Caroline Boazzi Velasco, ela que é doutora em análise do comportamento, mestre em direito pela Federal do Paraná, especialista em terapia analítico-comportamental, em RH, em educação à distância, formada em direito e psicologia, é também coordenadora do curso de psicologia da Univel, já foi coordenadora do curso de Direito e de Recursos Humanos, palestrante aí pelo Brasil afora, e também é minha esposa e mãe das minhas filhas. E está aqui hoje para falar sobre esse tema. Seja bem-vindo, doutora Caroline, e seja bem-vinda, doutora Eveline. Obrigada. Para a gente começar para abordar esse assunto sobre alienação parental, eu vou conversar aqui e perguntar para a doutora Caroline, para que ela passe para nós, para você que está se conectando aí na nossa live, o que é alienação parental? Então, a alienação parental ela é caracterizada como atos em que um pai ou uma mãe ou qualquer pessoa da família extensa da criança, que é um cuidador dela, passa a falar muito mal ou a denegrir a imagem de outras formas, além da parte verbal, sobre um dos genitores da criança para a criança, visando então se vingar de uma dessas partes por intermédio da criança, sendo que a criança acaba ficando ali no meio dessa situação como uma arma de vingança para atingir o outro. Então essa campanha denegritória, esses atos em que um dos genitores ou parte de alguém da família passa a ter buscando desmoralizar um dos cônjuges, é o que a gente chama de alienação parental. E para o direito, doutora Eveline, como que a gente poderia, a pessoa que está passando por essa situação, no seu relacionamento, na sua família, o que ela deve averiguar dentro dessa situação para o direito? Então, existem duas situações. Quando acontece caso de alienação parental, de suspeita, a parte pode procurar um advogado para levar isso até o judiciário, para informar o juiz de que tem suspeita de que esteja acontecendo alienação parental. Isso pode acontecer mesmo não existindo qualquer processo na justiça, ou se já existiu um processo, isso também pode ser informado no curso desse processo judicial. Nesse caso, o juiz, tomando conhecimento dessa informação, ele vai adotar as providências, vai mandar fazer laudo psicológico, laudo psicossocial, para que seja apurado se existe ou não alienação parental, se está sendo feita a prática da alienação. A gente percebe que no dia a dia há uma confusão muito grande em relação se realmente está acontecendo um ato de alienação parental. Para a psicologia, quando que se está instalado realmente a síndrome da alienação parental? Então, existe uma divergência entre o que a gente chama de alienação parental e síndrome da alienação parental. E eu acho bem importante a gente identificar essa diferença por conta de que a lei da alienação parental, como a própria doutora Eveline estava colocando, né, que vai dar o respaldo jurídico, ela não precisa que se torne síndrome para que a gente possa caracterizar os atos de alienação parental. Mas a diferença é que quando a síndrome está instalada, já existe na criança ou no adolescente atos de rejeição bastante intensos com relação ao alienador. E somente quando há atos de alienação parental, muitas vezes ele continua convivendo ainda com aquele alienador
Porém, se isso não cessar, a gente acredita que mais pra frente essa síndrome vai ser instalada. Então, a lei, ela foi muito adequada no sentido de que ela já busca coibir qualquer ato, qualquer ação que o genitor ou outra pessoa tenha para buscar gerar essa rejeição da criança ou do adolescente para com essa pessoa, para que a partir daí ali a gente cesse esse tipo de problema para que não vire uma síndrome. Porque quando a gente vira síndrome, inclusive há uma discussão hoje até que isso vai ser colocado no próximo DSM, no próximo Código de Doenças Internacionais, aí, onde logo passa a vigorar. E a partir daí que virado uma síndrome, a gente já tem a rejeição instalada e a partir daí um completo momento de distanciamento entre essa criança e esse genitor que foi alienado. Hoje, de forma prática, doutora Eveline, o que acontece se for caracterizado judicialmente que esses atos ou que essa síndrome está instalada? Então, nesse caso, se for apurado realmente, se o laudo ele for conclusivo em relação à alienação parental, existem algumas coisas que podem acontecer que estão definidas na lei, que vai desde uma simples advertência ao alienador até a suspensão do poder familiar. Claro que nos casos que são mais graves de alienação parental, mas pode ter a advertência, a inversão da guarda, a aplicação de multa, são várias coisas que são trazidas na própria lei. A lei de alienação parental, ela é uma lei bastante curta, ela tem só 8 artigos, então para quem quiser ter o conhecimento do que está falando lá, é só pegar e digitar no Google a lei de alienação parental, que vai aparecer lá para todo mundo ter conhecimento, que é bastante importante, traz um assunto bem relevante e que é muito recorrente na nossa sociedade hoje, tendo em vista que os casos de divórcio têm aumentado muito, então é muito comum, como a doutora falou, existir esse sentimento de vingança em relação ao outro genitor e que reflete na criança. Uma das coisas que eu acho bem legal para complementar o que a doutora Eveline está colocando é a gente salientar e demonstrar que essa situação da alienação, ela ocorre para um papel masculino, que na maioria das vezes ainda essa situação é feita pela mulher, porque hoje o homem ele quer participar muito mais da criação ativa do seu filho. Se a gente for pensar no perfil do pai de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, ele já não é mais o perfil de hoje, que é um pai muito mais ativo. E muitas vezes a mulher, depois da separação, ainda carrega aquela cultura que é antiga, que é ultrapassada, de que o homem tem que ser responsável por prover a parte financeira e a mulher pelo cuidado com os filhos. E isso não acontece mais. Os pais querem participar ativamente do cuidado dos filhos também, e as mães também têm provido a parte financeira para seus filhos. Então, hoje a gente está numa situação de muito mais equiparação com relação a essas possibilidades e direitos, e a partir daí muitas pessoas não entendem que isso mudou e não aceitam esse convívio de uma maneira natural. E é por isso que nos processos hoje é fixada a guarda compartilhada como regra, na maioria dos casos, justamente para não existir ou então para coibir a prática de alienação parental, que é quando um dos pais sente que o filho é propriedade dele, quando na verdade não, existe a responsabilidade mútua, tanto de sustento quanto em relação também à afetividade. E tem um próprio artigo na lei da alienação parental que vai determinar a guarda compartilhada como possibilidade de prevenção dentro da lei da alienação parental mesmo. Para quem está se conectando agora, ainda tem muitas pessoas se conectando ainda, para as pessoas que estão assistindo, doutora Caroline, o que seriam esses atos? O que chega lá no consultório para você atender que podem vir a ser caracterizados como atos de alienação? A lei, ela tem um rol exemplificativo, então ela dá alguns exemplos, mas eles são inúmeros, então eu vou contar para vocês aqui alguns do que a lei traz e até alguns que são gravíssimos, assim, que a gente percebe no nosso dia a dia e que chegam a ser até assustadores. Então, a gente tem no rol da lei a questão de falar verbalizações agressivas sobre o outro genitor, de proibir ou de dificultar o momento de visita, de ficar ligando a todo momento para a criança ou para o adolescente no momento da visita do outro, de tentar buscar a troca de domicílio para dificultar o convívio da criança com o genitor,
de falar e desqualificar ele como pai ou mãe, né? Falando que a partir desse momento ele tem outra família, que ele não gosta mais, que ele gosta mais do filho que veio agora. E condutas dessa forma que muitas vezes não avisar sobre doenças, não avisar sobre compromissos escolares e condutas que buscam dificultar essa convivência. Isso é um rol de exemplos, mas a gente chega a situações até mais agravantes, como por exemplo, situações de casos onde existem mães, nesse caso específico uma mãe, que no momento da visita, no café da manhã do dia que o pai ia buscar para a visita, ministrava, por ela ser da área da saúde, ela ministrava alguns remédios para a criança, junto com o suco do café da manhã, para que a criança ficasse com náuseas, por exemplo, durante a visita com o pai, para que ela não se divertisse com o pai e alegando depois que o pai devia ter dado alguma coisa estragada para ela comer, que ela devia estar com uma má energia, por isso que ela passou mal, para que a criança não pudesse se divertir com o pai. Então a gente tem condutas extremadas que colocam, além da saúde física da criança em risco, a saúde psicológica naturalmente, mas também até questões de saúde física, para que a criança se sinta mal na presença daquela outra pessoa. E por que na psicologia a doutora já disse que esses atos, na maioria das vezes, são cometidos por mulheres? A gente ainda tem estatisticamente, infelizmente, esses dados, e eu acredito na questão cultural da mulher, na maioria das vezes, acreditar e trazer dentro dela uma cultura de 40, 50 anos atrás, onde o homem era responsável somente pela parte financeira e não tinha responsabilidade na parte de educação com os filhos, e a mulher muitas vezes acreditar que isso ainda deve ser assim depois da separação, né? Então ela não conseguir muitas vezes se desvincular desse conceito antigo de que ela é a responsável pelos cuidados e ele é responsável pela garantia a parte financeira. Então eu acredito que muito desse passado ainda está arraigado hoje na mente das mulheres. A gente percebe um número crescente de homens que começaram a cometer alienação parental. Então antes a diferença entre homens e mulheres era muito maior, a lei é de 2010, então a gente vê uma diferença muito maior do que há 10 anos depois do vigor da lei. Hoje a gente tem muito mais homens também fazendo alienação parental, mas eu acredito que ainda as mulheres têm um número maior por conta dessa situação. Uma pergunta que chegou, doutora Eveline, aqui nas nossas redes sociais para que você responda, se a alienação parental possa ter alguma condenação na parte criminal, é crime, não é? A alienação parental ela não configura crime. Quando a lei foi feita, tinha um artigo que falava a respeito da criminalização dos atos de alienação parental, só que esse artigo ele foi vetado. Então hoje não configura crime a prática de alienação parental, embora tenha sanções civis para isso, que são previstas na lei de alienação parental. Eu acho até muito importante que isso não se configure crime, sabe? Às vezes a gente vê o anseio das pessoas por criminalizar a conduta e ainda alguns doutrinadores que defendem isso, mas do ponto de vista da psicologia, eu acredito que a culpa que a criança iria carregar por depois entender que a rejeição dela fez com que o pai ou a mãe fosse preso, seria extremamente destruidora por parte da questão da saúde mental dessa criança. Então, eu vejo de uma maneira positiva a não criminalização. É óbvio que deve-se ter medidas e sanções cíveis pesadas no que se refere a isso, porque é um direito da criança conviver com ambos os genitores. Ninguém tem o direito de se tirar, inclusive é um direito constitucional, previsto lá no direito de convivência no artigo 226 da Constituição. Porém, não há possibilidade de que isso seja simplesmente criminalizado diante da culpa realmente que a criança pode carregar por mandar o próprio pai ou a mãe para a cadeia. Chegou uma pergunta agora do Ricardo, eu gostaria de agradecer a sua pergunta, Ricardo, para a doutora Caroline, e ele pede assim, doutora, quando há intervenção de um terceiro na relação dos genitores e a criança, ou seja, quando alguém próximo a um dos genitores, pode ser caracterizado alienador, um avô, um padrasto, uma madrasta, ele pode fazer atos de alienação parental?
Ricardo, obrigada pela sua pergunta. E sim, hoje a lei é extensiva no sentido do que se refere quem pode ser o genitor alienador, quem pode ser o sujeito ativo, né, de fazer alienação, e ela pode ser configurada um tio, um avô, uma avó, um cuidador que a criança tenha, que muitas vezes tá nesse convívio, tem essa relação de confiança com a criança e passa a nutrir essas campanhas denegritórias contra um dos pais. Isso inclusive é comum muitas vezes porque às vezes para os pais da criança ficou tudo bem na separação, eles terminaram aquela relação e ficou tudo tranquilo, mas alguém da família, a sogra, o cunhado, a cunhada não aceita às vezes o término, o motivo daquela separação, muitas vezes pode ter sido uma traição e aquilo não ficou bem para uma outra pessoa que fora o casal. Então eu já acompanhei casos onde o casal se dava relativamente bem, se respeitava, e isso era feito pela avó materna da criança, que ela não se conformava com a situação do pai dessa criança ter traído a filha dela. Então ela carregava muito rancor e por isso ela nunca conseguiu aceitar essa separação de uma maneira adequada. E aí sim, teve um processo acompanhado judicialmente por conta disso. Nós também acompanhamos muitos casos aqui na esfera do direito que às vezes essas denúncias a respeito de alienação parental, de atos de abuso e até de assédio, de abuso sexual, físicos, não são verdadeiros. Como que o direito poderia contribuir com isso? Eu acho essa situação bastante perigosa, porque muitas vezes quando chega essa denúncia, por exemplo, de abuso sexual, que é algo gravíssimo contra um pai ou contra uma mãe, o juiz fica sem saber o que fazer. Então, muitas vezes ele precisa suspender a visita do pai ou da mãe em relação ao filho, ou então promover a visita assistida pelo núcleo psicológico para evitar que isso se estenda, essa situação de abuso em relação aos filhos. E isso faz com que o pai ou a mãe percam a convivência com essa criança. Só que a gente tem que pensar que esse tipo de denúncia, assim como pode ser uma denúncia verdadeira, pode ser também uma denúncia falsa, motivada pela questão da vingança. Então hoje já existem decisões que condenam a mãe ou o pai por denunciação caluniosa, por ter feito justamente uma denúncia, atribuído um crime em relação ao outro genitor, para punir, para fazer com que ele não tenha mais relacionamento com a criança. E obviamente, que a doutora Caroline pode falar melhor, isso causa muitas consequências psicológicas, né? Além de ter toda essa problemática no ramo do direito, né? No campo do direito, que a gente precisa estar preparado para resolver, né? Porque é algo bem complexo. O próprio Richard Gardner, que foi o criador dessa síndrome pela primeira vez nos Estados Unidos, que é um médico psiquiatra lá em 1985, ele coloca a questão de que denúncias de de abuso sexual que ocorrem no momento da separação, não, aqui, prestem atenção, não são do geral das denúncias de abuso sexual, então, das denúncias sexuais que ocorrem no momento da separação. Essas que ocorrem no momento da separação, ele faz uma aferição de que 50% são falsas. É um número muito alarmante. Eu falo que a gente tem que ter cuidado quando trabalha, inclusive, com essa pesquisa, sabe? Porque é um número muito significativo. Se a gente falar que metade das denúncias que são feitas no momento da separação com relação ao abuso são falsas. Mas a gente tem que ter uma atenção também ao que fala Gardner, pelo que ele coloca. Por que essa mãe, sabendo do momento da denúncia, sabendo desse abuso sexual que estava ocorrendo, ou que esse pai era um possível abusador, por que ela vai denunciar justamente no momento da separação? Né? Será que esse momento, esse contexto da denúncia já não diz algo para nós? Então ele pede especial atenção nessa pesquisa, nesse levantamento de dados, para o momento da denúncia. Então, para a gente analisar o contexto, quando essa denúncia foi feita. É justo no momento da separação, é quando eles estão com a raiva, a vingança, a mágoa mais aflorados. Então, vamos prestar uma atenção maior nessa denúncia,
tentar manter a visita assistida, né, com pessoas da confiança e até mesmo determinadas vezes pela equipe técnica do fórum, para que não se suspenda completamente o vínculo até a investigação tramitar completa com relação a esse abuso, para que essa criança realmente possa ter o seu direito de convivência garantido com esse genitor até que seja ferido corretamente. E a gente gostaria de saber, doutora Caroline, quais são os prejuízos de uma criança que passa por essa situação na sua família? A criança, ela é sempre a maior prejudicada, e esse é um argumento que eu trabalho muito com os pais, onde eu percebo que tem essa alienação. Porque às vezes eles acham que eles estão atingindo o outro, mas a criança, ela é privada de uma relação que é para ela uma das relações mais importantes que ela vai estabelecer na vida dela, que é a relação com os seus pais, as relações genuínas de amor verdadeiro que as pessoas esperam dentro da nossa sociedade que ocorram. E a expectativa dela, muitas vezes, de ver outros pais amando seus filhos, e o dela toda na cabecinha dela de que ele não a ama, de que ele não a cuida. Então, as consequências são gravíssimas. A gente tem desde crianças extremamente agressivas ou que desenvolvem transtornos depressivos e de ansiedade. A gente tem uma criança com uma autoestima extremamente rebaixada e que posteriormente vai ser um adolescente com dificuldade de estabelecer vínculos de confiança com outra pessoa. Porque ele percebe, essa criança, de que quem ele mais devia confiar não o amou, ou rejeitou, né? Ou ele percebe, quando dentro de um processo psicológico, que ele foi manipulado. E aí ele se torna revoltado com as relações de confiança com as pessoas, porque existe algo que também ocorre, e eu sempre deixo um alerta aqui, quando eu estou trabalhando com o genitor alienador, que é o efeito bumerangue. Quando essa criança se torna adolescente, e existem provas, e hoje a gente tem inúmeras provas de WhatsApp, conversas, gravações, pessoas da família que contam tudo o que aconteceu, e essa criança tem a consciência reflexiva de que ela rejeitou por conta do que foi dito de uma maneira mentirosa para ela, ela passa a se revoltar com o alienador. E a gente tem o que a gente chama dentro da alienação parental de efeito bumerangue. Ela se revolta completamente e ela passa a rejeitar quem fez a alienação por conta de que ela se sente muito culpada por ter feito alguém que ela amava sofrer sem merecer. Então, aí a gente tem um sentimento de culpa muito aflorado e um adolescente com dificuldades de estabelecer relações de amor e de confiança para frente, porque ele percebe a manipulação de quem ele mais deveria confiar. Então, ele não consegue confiar naturalmente nas pessoas. Muito interessante. A gente está falando aqui sobre alienação parental e levantamos a possibilidade dessas denúncias serem falsas. Mas e se elas forem verdadeiras, doutora Eveline? Qual seria a medida para um pai numa atitude que ele se encontra do outro pai, de uma pessoa próxima da família, estar maltratando a criança ou até cometendo um ato de abuso físico, psicológico ou até sexual? Nesse caso, a orientação é sempre procurar as autoridades policiais, em caso de suspeita de abuso sexual, para realmente apurar o que está acontecendo, porque não é sempre que essas denúncias são falsas, como bem colocado. Então, a gente deve sim tratar com a seriedade que merece, deve dar credibilidade ao que a criança chega e traz para os pais e verificar da forma correta realmente se existe ou não um ato de abuso. Então, quem é responsável por fazer essa apuração são as autoridades policiais, e é isso que deve ser feito, levada essa informação. Era importante pontuar que, claro, a gente fala aqui da possibilidade de ser falso, mas existem muitos, inúmeros, milhares de casos reais e que tem que ser tomada a devida atenção. Até porque a pergunta que eu vou fazer agora para a doutora Caroline é justamente sobre isso, porque existe algo na psicologia que se fala sobre falsas memórias que são implantadas, e esses casos ocorrem nesses atos de alienação parental. O que significa isso para a psicologia? Até a questão das falsas memórias é o primeiro capítulo do meu livro, né, inteiro sobre falsas memórias, que fala de que a possibilidade de quando você confia em alguém, especialmente quando você é criança, que você é mais sugestionável do que adultos, porque você não tem uma compreensão correta e crítica da realidade,
você passa a aferir de uma maneira natural uma memória, lembrar de algo como se fosse verdade, de algo que nunca aconteceu. Nossa, mas isso é uma doença? Não. Isso é um critério normal da nossa memória. Existem situações que a gente passa a nutrir como lembranças que elas na verdade não ocorreram exatamente daquela forma, mas de tanto a gente acreditar ou passar, alguém contou para nós, ou às vezes a gente registrou naquele momento daquela forma, quando a gente vai lembrar, a gente já não tem mais a lembrança exatamente como foi na realidade e fica distorcida a memória e a gente acredita como se ela fosse uma memória real. Então, a memória falsa, a falsa memória não é uma mentira, porque a pessoa ela não tem a consciência reflexiva de estar manipulando, ela acredita que ela está dizendo a verdade, mas na verdade a fonte da informação não é real, mas ela arquiva como se fosse. Nesse caso é bem importante a forma como a gente vai escutar essa criança, pra gente não, mesmo querendo ajudar, não implantar uma falsa memória, não querer indicar quem foi que fez isso com você, não indicando, foi o tio que fez, porque isso pode causar realmente uma falsa memória. Então hoje existem mecanismos para ouvir a criança, como a escuta especializada, uma forma de fazer com que a criança não sofra ainda mais de ficar repetindo por várias vezes aquilo que faz ela sofrer. Eu até vi que li alguma matéria, não sei se alguma de vocês tomou conhecimento, que existe até um projeto que essa escuta especializada seja feita apenas uma vez para a criança, porque hoje, na verdade, às vezes é feito num momento por alguém no colégio, por alguém no conselho tutelar, posteriormente no fórum, numa discussão judicial e às vezes repetidas vezes, o que leva a criança a determinado sofrimento. Eu não sei se vocês chegaram a ter conhecimento disso, que existe esse movimento. Na verdade, existe uma lei de 2017 de violência infantil, que vai falar de violência no geral, que vai prever uma escuta especializada, exatamente com esses termos, para que os membros do judiciário, membros da rede de proteção da criança, então pessoas, psicólogos que fazem essa oitiva, membros da delegacia, pessoas até na escola, tenham informações adequadas sobre a assertiva, como bem disse a doutora Eveline, que não pode ser feita de qualquer forma, que não pode ser moldada pela curiosidade de quem está ouvindo isso, que não podem algumas perguntas serem feitas de uma determinada maneira, porque a gente já tem pesquisas que comprovam que algumas formas de pergunta acabam influenciando de uma maneira significativa na criação de falsas memórias. Então essa lei de 2017 fez com que toda a rede de proteção para a criança tenha se preparado, tenha estudado melhor para que a criança seja ouvida de maneira adequada, o menor número de vezes possível, de uma maneira que se possa levantar o número de informações necessárias para que o processo possa transcorrer bem, sem precisar ficar revitimizando essa criança e ouvindo ela toda vez. O assunto está muito interessante, porque esse tema é um tema muito palpitante, mas a gente já está caminhando aí para o limite da nossa live. Aí, para quem está nos assistindo, a gente agradece muito a participação, mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar o espaço aberto aqui para a doutora Eveline fazer as suas considerações a respeito do tema e o que ela indica para quem aí está realmente, geralmente, no fim do relacionamento, onde isso pode se intensificar. A gente tem que pensar que o divórcio acontece, o fim do relacionamento, mas que a última pessoa que deve ser prejudicada nesse caso é a criança, é o filho, com quem os pais devem ter um bom relacionamento de amor, de confiança, e talvez no momento seja alguma forma de tentar aproximar esse filho, mas como bem dito pela doutora Caroline, muitas vezes tem um efeito rebote lá na frente, quando a criança toma consciência da situação, o que acontece é que o genitor alienador, ele acaba perdendo essa criança, então a criança se afasta e vai realmente para os braços do outro genitor, né, como uma forma de apoio em busca de amor. É isso, muito obrigada. Fiquei muito feliz de ser convidada para estar aqui hoje falando sobre alienação parental com uma das pessoas que tem mais conhecimento do tema, que é a doutora Caroline.
E obrigada, Dr. Lucas, pelo convite. Obrigado por ter aceito a participação. E agora também eu vou deixar o espaço aqui para a doutora Caroline e para quem está nos assistindo, para que ela dê algumas dicas de como evitar essas situações, se tiver acontecendo algum ato, como a gente pode cessar que isso aconteça, para que não seja instalada essa síndrome, para que a criança não tenha o efetivo prejuízo. O que eu sempre gosto de esclarecer e verbalizar é que os pais saibam separar os seus conflitos conjugais dos conflitos parentais com os seus filhos. Um bom pai não significa que ele tenha sido também um bom parceiro, um bom companheiro. E o inverso também é real. Muitas vezes ele não foi um bom companheiro, ele não agiu com a esposa ou com a sua companheira da maneira como ela gostaria, né? E ela tem inúmeras queixas sobre ele. Porém, o papel parental dele como pai para essa criança é algo completamente diverso da relação conjugal. Então, que a gente tenha maturidade enquanto adultos, porque nesse momento os nossos filhos precisam de nós, eles não têm a maturidade e a condição de consciência reflexiva suficiente por serem crianças e pré-adolescentes, de compreender isso, mas que nós adultos consigamos separar esses papéis. Porque ainda que ele não tenha sido um bom companheiro ou um bom marido, ele pode ser um bom pai. E a única coisa que importa para essa criança é a relação dele como pai, e não como ele era como um companheiro para essa esposa. Então, buscar sempre dividir isso, separar isso e avaliar cada momento no seu papel, porque assim a gente consegue proteger realmente o que a gente tem de mais valioso, que é a criança. E agora a gente vai se encaminhando para o fim da live. A gente só queria, para quem deseja se aprofundar mais sobre o assunto, foi o tema da nossa live, que é o livro da doutora Caroline, Alienação Parental, uma interface do direito e da psicologia, com o prefácio do ministro Luiz Edson Fachin, que fez o prefácio do livro dela. E para vocês que sempre nos acompanham, a nossa próxima live vai ser sobre a culpa na traição, acompanhando e encerrando aí a nossa série de 3 lives voltadas ao direito de família. E nós vamos ter a honra de receber a doutora Lígia Kopp e a doutora Monique Farber. Então, em breve, a gente já vai estar divulgando essa nova live nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela participação.